Então vamos para a parte prática, como funciona, qual é a estrutura deste live. Antes de tudo, quero fazer uma observação. Nós vemos uma linha guia de como deveria ser, mas se por acaso naquele dia, no seu life, chegarem 5 pessoas novas, 10 pessoas novas em nome de Jesus, porque cresceremos em todas as nossas igrejas, é óbvio que essa linha guia que nós vemos, o líder do life pode mudá-la completamente de acordo com a necessidade. Obviamente, se não houver uma necessidade, mais ou menos a linha e a estrutura do life é esta. Se por outro lado chegam pessoas novas ou ao contrário, faz muito tempo que vocês estão ali em quatro gatos sem crescer, ninguém traz ninguém, porque o objetivo do life é também ser o lugar onde levaremos as pessoas novas. Em teoria, antes de levá-las para a igreja ou para uma youth night, o ideal seria levá-las ao life, onde é mais íntimo, onde podemos conhecer a pessoa, conectá-la imediatamente, conversar com ela. Então, se o líder do Life vê e diz: não, não estamos indo bem, crescendo pode também mudar a estrutura e, naquele momento, criar, junto com o responsável pelo evangelismo do sonho, alguns eventos. Um ano sugeri: todos convidam o melhor amigo. Bom, né? Cada um traz aquela pessoa indispensável para uma reunião de melhores amigos. Ou então, façam para as mães, avós ou professores. Podem ser criados momentos diferentes. Então, o Life Leader é muito flexível e estará em suas mãos decidir qual caminho tomar. Mas, basicamente, existe essa estrutura. Enquanto isso, quero falar com vocês. Um instante sobre o jantar. Por quê? Porque acreditamos muito que esse momento de convivência é super importante. Então, digamos que começa o nosso life. Antes de começar, haverá o responsável pela intercessão. Daqui a pouco vou falar para vocês sobre os papéis dentro do life, que são o responsável pela intercessão e evangelização, que chegará um pouco antes em acordo com os anfitriões da casa. E dirá: podemos chegar 15 minutos antes com a casa toda arrumada, perfumada, luzes acesas, esperando alguém para uma festa. E o responsável pela intercessão pode convidar as pessoas na semana anterior, ver quem gostaria de chegar mais cedo, quem talvez por causa do trabalho pode vir antes e quer fazer uma oração conosco. Pode fazer, venham antes. Seria também interessante que o Life Leader estabelecesse uma oração durante a semana, porque o Life não deve ser apenas no dia do encontro, terça, quarta, sábado, quando for. Mas o Life Leader deveria criar outros momentos. Ah, mas nós estamos cheios de compromissos. Vivemos em uma cidade grande, como por exemplo Milão. Ok, você pode vir no domingo um pouco mais cedo para tomar café da manhã todos juntos. Se você está em um live music, ok, vamos todos sair juntos para comer uma pizza. Não todos juntos sempre, mas de vez em quando, uma vez por mês. Enfim, não deve ser sempre só o nosso live. Vamos para casa assistir a um filme. Lembremos que o Life é um grupo de pessoas que amam a Deus, que são treinadas por Deus, mas ao mesmo tempo se divertem. O que vocês acham? Vocês acham que Jesus não passava tempo junto? Nós vivemos Jesus? Alguns me perguntaram, mas quando Jesus fazia discipulado? Faziam 3 dias de caminhada, 2 dias de caminhada. E aí, enquanto você caminha, uma hora conversa com um, depois com outro? A Bíblia não diz isso. Mas eles comiam com Jesus, viam quando Jesus ia ao banheiro, quando se retirava. Ou seja, a parte de convivência, família, porque a igreja é uma família que ama a Deus, uma família que faz discípulos. Isso é importante que possamos compreender, né? Então, muitos anos atrás fazíamos isso, comíamos alguma coisinha, umas batatinhas, um suco. Mas nós notamos duas coisas. Primeiro, que as pessoas chegam praticamente de acordo com os horários que temos na Itália, talvez em outros países seja diferente. Vocês têm outros horários? As pessoas chegam direto do trabalho ou da universidade. Já chegam ao live e chegam com fome. E era ali que fazia o live e mal podia esperar para comer. Então pensamos, vamos fazer antes. O outro problema que acontecia era que todos nos ligavam porque estavam atrasados. Cada um tem um horário. Então começávamos a rezar, ting, começávamos a fazer alguma coisa, ting, e então eu disse: precisamos encontrar uma solução. E a solução é, ao invés de comer, depois, além de fazer mal, a digestão fica péssima, comer muito tarde, então comemos no início. Então as pessoas chegam, então dissemos que o anfitrião prepara toda a casa, muito bonita, a intercessão está ali, as pessoas rezam e as pessoas vão chegando. Haverá uma pessoa responsável pelo acolhimento.
Essa pessoa pode até coincidir com o anfitrião, que pode dizer: Olha, já estou na minha casa, eu mesmo faço o papel de responsável pelo acolhimento. Pode ser. O importante é que haja alguém para fazer isso. É a pessoa que vai sorrir, que vai dar as boas-vindas, a pessoa que vai perceber, mesmo se houver alguém novo, porque talvez eu tenha trazido uma pessoa nova, mas não preciso ficar sempre ali fazendo de babá para o meu amigo. Também quero que ele se envolva com os outros. Então, o responsável pelo acolhimento faz isso, dá as boas-vindas, procura ter um contato com a pessoa que está ali pela primeira vez, mesmo que não tenha sido ele quem a trouxe diretamente. Essa pessoa, a pessoa responsável, o welcome também é a pessoa que se ocupa de quem vai trazer a comida. Isso pode ser feito de duas maneiras, depende dos grupos ou todos trazem, como no meu grupo. Nós decidimos que todos sempre trazem alguma coisinha e assim não há uma escala, porque são maiores, têm mais recursos. Em vez disso, o que pode ser feito é que o responsável pelo acolhimento divide e diz: Ok, 2 ou 3 pessoas vão trazer. Trazem comida e fazemos um verdadeiro jantar. Não é que o jantar precise ser algo super caro, pode ser até um espaguete. O importante é ter algo para comer juntos, é um momento de convivência. Antes de fazermos isso, também tínhamos algo chamado quebra-gelo. E cabe ao líder decidir se quer fazer isso, que eram joguinhos, por exemplo. Um joguinho que fazíamos, muito legal, era dar um chocolate e uma goma de mascar e cada um jogava fora ou a goma ou o chocolatinho. Sobre as pessoas. As pessoas tinham que contar algo muito doce em suas vidas ou algo que gostariam de apagar. Isso também pode ser legal para quebrar o gelo. Porém, garanto a vocês que nem é preciso chegar a usar quebra-gelos. Se jantarmos juntos porque estamos na Itália ou de qualquer forma em países latinos, o jantar, a comida, já a Bíblia nos ensina, quebra o gelo por si só. Portanto, a pessoa welcome não deve ser sempre ela a trazer comida, mas sim a pessoa que organiza quem trará a comida da vez. Próxima. E quem vai trazer a comida, quem vai trazer também os utensílios, os copos, todo o resto será assim. Então eu digo: eu, responsável, welcome, absolutamente bem-vindo, preparo até o jantar. E o responsável welcome é também a pessoa que receberá uma mensagem da pessoa que cuida da comunicação dizendo: Olha, amanhã é o aniversário da Maria. E então vai se organizar com o Life para trazer um bolinho ou até uma velinha em cima de uma sobremesa que já estará lá, ok? Então, jantar antes e a sobremesa no final do Life, porque justamente, se houver um aniversário, será exatamente quando terminarmos o live que cantaremos parabéns com um doce. E se houver um aniversário, faz-se ali, e se não houver, come-se a sobremesa, assim tem aquela despedida final. Então, recapitulando, chegamos, preparamos a casa, certo? O host preparou, então o host é uma figura que está dentro do live. E o intercessor chegou sozinho com algumas pessoas para rezar. O welcome chega antes e tem o jantar. Então temos esse jantar. Se depois o responsável quiser fazer uma dinâmica para quebrar o gelo, ele fará. E depois o que acontece? Esta é a estrutura, a linha guia. Haverá o momento de adoração. E então o responsável pelo worship. Então, o responsável não precisa ser sempre a pessoa que faz aquilo, mas deve ser quem faz. Ele, o responsável pelo worship, ou ela, ou quem ele delegar. Então, eu sou o responsável pelo worship e eu delego ao Joaquino para conduzir o worship naquele dia, porque lembremos que os encontros ao vivo também são um espaço de treinamento. Então, eu treino outra pessoa para saber fazer. Também o worship, porém, eu tenho a responsabilidade. E qual é a minha responsabilidade? De escolher 1 ou 2 músicas, talvez uma mais de louvor, outra mais de adoração, de enviar também no grupo as letras dessas músicas, porque se chegar o meu amigo novo, nós estaremos todos lá, aleluia, adorando a Deus, mas o meu amigo novo não sabe adorar e nem sabe cantar, ele vai ficar de olhos abertos olhando tudo. Então, se eu tenho um amigo novo, eu passo o telefone para ele com as letras. Se ele não sabe adorar e não sabe orar, pelo menos vai ler as letras da música. E não vai ficar lá só olhando para todo mundo, entre esses aqui de olhos fechados, etc. Então eu me organizo para saber qual música e também me organizo para uma música um pouco ambiente, uma música. Mesmo que haja um momento final de adoração, eu colocarei essa música com letras muito gentis ou até mesmo sem letras. E também o responsável pelo worship pessoal, porque ele deve garantir que haja um amplificador, ou seja, uma caixa de som, para amplificar a música.
Geralmente, não recomendamos que as pessoas façam com um violão, mesmo que você tenha o violão, mesmo que tenha alguém que toque. Porque se eu vou a um lugar onde tem música ao vivo, depois há a comparação, e vou a outro onde tem música mecânica, começo a fazer comparações. Ah, no meu era assim, porque é óbvio que é mais bonito. A música ao vivo, então, para padronizar, nós fazemos tudo com música mecânica, online, encontramos muitas coisas, inclusive muitos sons que podem ajudar vocês. Também recomendo pegar de lá porque tem muito em italiano, mas o responsável pelo worship deverá conhecer, poderá ver o que quiser, então faremos esses 5 a 10 minutos de adoração. Lembremos que a outra função do líder de vida, o líder de vida é a pessoa que organiza tudo o que acontece na vida e na vida. Líder. Quem escolherá quem cuidará de quê e, portanto, definirá todas as funções que existirão. E a líder de vida também delega a função de moderadora, ou seja, Ana dará a palavra e eu explicarei daqui a pouco. Assim, o líder de vida decide os papéis no início do ano, então recomeçaremos com o Life. Eu sou o líder de vida, decido também em acordo com as capacidades de cada um. Já sei que no meu grupo Life há alguém que faz parte do Sounds. Então peço para essa pessoa cuidar disso, ou se há alguém que canta, sei que essa pessoa já gosta um pouco mais de rezar. Portanto, o líder de vida deve ter o olhar para entender um pouco quem colocar em cada função, e ele manterá esse papel até a multiplicação. Ele fará sempre essa tarefa, mas lembre-se que, mesmo que eu tenha o papel da generosidade, ou seja, de recolher as ofertas dentro do Life, não preciso fazer isso sempre sozinho, mas devo apenas organizar para que aconteça e posso e devo delegar para outros. Assim, todos podem participar e eu também não fico entediado, porque eu também, sendo o líder do louvor, talvez hoje faça as ofertas, amanhã faço outra coisa que alguém me delegou assim. Todos estão em movimento, mas eu sou o responsável. Lembre-se da palavra responsável. A responsabilidade pelo louvor é do responsável pelo louvor. A responsabilidade pela intercessão e evangelização é do responsável pela intercessão e evangelização. Então, nós tivemos o nosso tempo de adoração. Depois do tempo de adoração, vem o tempo da palavra. Não é uma pregação, não é repetir a pregação nem de sábado nem de domingo, mas será dado a todos durante, logo depois. Então, seja que tivemos uma pregação no sábado para os use ou no domingo, haverá alguém que anotará os pontos principais e, no dia seguinte, segunda ou terça-feira, já chegam as anotações. Eu não preciso ler e replicar, é uma ideia. Então haverá o Life Leader que escolherá um moderador, que pode ser qualquer pessoa que esteja ali no meio. Esse moderador é a pessoa que vai conduzir esse momento, não vai refazer o estudo bíblico, mas vai dizer, por exemplo, veja, nós. No domingo falamos sobre santidade e os pontos que o pastor Roslin abordou foram o ponto 1, 2, 3, 4. Quem de vocês já viveu algo assim? Nesse momento, o moderador deve ajudar as pessoas a falarem, não deve retomar ou fazer. Um estudo bíblico pode trazer uma experiência própria. Olha, eu vivi isso, para mim é difícil. Eu tenho que confessar que sofro com essa questão na santificação e cada um vai falar. Portanto, é o moderador, ensinado pelo Life Leader, que deverá basicamente dizer: ok, fala você, Matia, fala você, Giovanni, agora fala você, e nós teremos esse momento em que todos conversam juntos. É um momento que dura de 15 a 20 minutos. Ah, mas se tem alguém que fala demais, aí é o moderador. Já a própria palavra diz que você deve dizer: olha, isso você me diz depois. Ah, mas eu tenho dúvidas. É uma pessoa polêmica. Olha, você vai me perguntar no final, agora nós vamos conversar. No final eu te respondo e corta e passa para a próxima pessoa. Ok, não tem problema, você nunca será educado. Ok, já falou, vamos deixar outro falar. Se o moderador está aprendendo, ele não é capaz ainda. Aí chega o Life Leader e assume a palavra. Se vê que a pessoa está em dificuldade, porque lembremos, é um lugar de atenção. Treinamento. O outro papel que existe dentro do Life é aquele que chamamos de Timóteo ou líder em formação. Eu vou explicar para vocês na próxima aula sobre isso, mas eu vou escolher essa pessoa, líder em formação, Timóteo, exatamente já no início. Se for um Life muito novo e eu não conheço as pessoas, mesmo que eu não escolha desde o começo, já estou de olho desde o início, porque é desde o começo do Life que eu preciso começar a pensar que vou formar alguém e dizer isso para essa pessoa desde já. Eu quero te formar para isso.
Então vou escolher de uma forma mais, digamos, com mais constância, aquela pessoa que estou formando para ser o moderador e com mais constância. Às vezes não vou fazer nada. Eu, líder do Life, porque o líder do Life nada mais é do que um mega treinador. Que seja a pessoa que estou formando a poder gerenciar toda a estrutura deste Life. Depois que terminamos a palavra, né, há um momento de oração, a oração é feita sobre a palavra que dissemos. Então, vimos conversando que o problema de todos é que estão sempre sendo tentados e falamos sobre santidade. Então, rezamos para não cair em tentação, mas não é obrigatório que a oração seja uma oração, seja sobre o tema. Eu também posso delegar, posso dizer: você, Pincopalo, será o moderador e você, Giovanni, fará a oração. Giovanni rezará durante toda a semana para entender a direção da oração. Pode ser sobre o que foi dito no domingo, mas pode ser com uma oração de cura que não tem nada a ver. Pode ser um momento profético, Deus me disse para fazer algo profético que não tem nada a ver com os 15 a 20 minutos em que nós conversamos. Quando terminarmos toda essa parte espiritual, virão os avisos. Quem faz os avisos é o responsável pela comunicação, que é a pessoa encarregada de retomar todos os avisos mencionados ou no sábado para uso no domingo, ou se coincidirem todos os eventos que temos, os novos eventos dos Life, até mesmo outras coisas, o nosso Life se reúne para tomar café da manhã juntos. Será o responsável pela comunicação que irá compartilhar isso, porque ele já combinou isso previamente com o líder do Life. E então ele dirá todos os avisos que houver, lembrará as pessoas, assista à conferência, inscreva-se, não se inscreva. Se alguém tiver algum problema, fale com o líder do Life que pode ajudar, o líder do Life. Se alguém tiver problemas, inclusive financeiros, para um retiro, etc., ele irá encaminhar. A responsável pela generosidade, que é a pessoa que recolhe as ofertas, a ideia é fazer uma coleta para ajudar, sem mencionar nomes. Na nossa igreja é assim: primeiro o Life tenta ajudar, se o Life não conseguir ajudar, nós encaminhamos para a área social da igreja, que irá ajudar. Portanto, temos esse responsável pela comunicação, que também é a pessoa que irá atualizar a nossa inteligência artificial chamada Ana. E ele dirá que há muitas pessoas, enviará uma mensagem via WhatsApp. Para Ana, havia essas pessoas, essas estavam ausentes, havia crianças, não havia crianças, e portanto essa é a sua responsabilidade. Se eu não puder ir ao live hoje, já que sou uma pessoa responsável, ligo para alguém do live dizendo: você vai estar lá, certo? Pode fazer a minha parte. Portanto, dar esses avisos, ou então passar para a Ana os dados. Aqui está o número. Se você não pode e tem um papel, você vai pedir para alguém. Não deve ser o líder do live a fazer isso, mas sim você, que é o responsável. Não podendo estar presente, você passará para alguém que possa estar. Após os avisos, nós concluímos com um momento de generosidade, onde haverá as ofertas que serão explicadas no próximo estudo, como elas são feitas. Porém, a pessoa que cuida da generosidade é quem se encarrega de levar um envelope, de informar qual é a conta, o código para fazer as ofertas, porque você pode fazê-las online. E também se encarrega de dizer qual é o projeto, porque as ofertas do Life, ao contrário das da igreja, que são para a manutenção da igreja própria, para ajudar as pessoas, para apoiar a área social e muitas outras coisas no Life, são específicas. Uma igreja pequena para comprar um violão, na nossa igreja em Milão para a reforma do andar de baixo. Muitos não sabem, mas nós reformamos grande parte da igreja com ofertas que eram feitas extra no Life. Ninguém é obrigado, mas é o responsável que deve se organizar para que haja as ofertas. Não deve esquecer e também deve explicar. Pode não ser ele ou ela a fazer isso. Pode delegar para outra pessoa, mas o importante é que aconteça. Ok, terminamos o live. Tem a sobremesa, tem o aniversário, se houver aniversário. Mas lembremos, mesmo que exista uma estrutura, o Life Leader, como eu disse antes, pode quebrar essa estrutura. A qualquer momento que eu saiba. Começamos a fazer o louvor. O Espírito Santo se moveu de uma forma incrível. O Life Leader observa e diz: vamos seguir assim, e talvez tudo seja profético. E lembremos também, o momento mais importante é o momento da oração, onde as pessoas aprenderão a se mover no Espírito Santo, aprenderão a ouvir a voz de Deus, uns pelos outros, aprenderão a orar por cura. Não se esqueçam que, mesmo que toda essa estrutura seja bonita, o momento mais importante é levar as pessoas a se moverem no espírito.
Os momentos importantes são aprender a trazer a palavra de Deus, a moderar, mas acima de tudo, aprender a se mover no espírito. Os life que mais se movem no espírito farão com que as pessoas digam: Uau, Deus falou comigo, eu quero voltar lá. Vou apenas revisar os papéis para que vocês possam se lembrar, mesmo que junto com este estudo vocês também receberão alguns slides, um manual com tudo o que estamos dizendo de uma forma mais condensada. Mas os papéis são o anfitrião, a pessoa que abre a casa, o líder do life, a pessoa que lidera de fato, o Timóteo ou líder em formação, que pode ser uma, duas ou até três pessoas escolhidas pelo líder do life. Lembrem-se de que os responsáveis pela intercessão e também os responsáveis pela evangelização entrarão em contato com os responsáveis da igreja pela evangelização para realizar evangelização extra, fora do life ou dentro do próprio life. A outra pessoa é responsável pela comunicação, como expliquei, a pessoa dos avisos e que se comunica com a inteligência artificial. Temos os responsáveis pela generosidade, que é a pessoa que cuida justamente das diversas ofertas, e também temos a pessoa que faz o acolhimento, que é quem se ocupa de quem trará a comida, a pessoa que dá as boas-vindas, e também cuida de todos os aniversários que acontecerem. Será maravilhoso. Este é um ano de transição em que vamos fazer as pessoas entenderem o quanto é importante que elas possam fazer discípulos dentro do seu próprio life. A última coisa a lembrar é o Life Leader, que escolherá quem irá mentorar quem. Então, a pessoa chegou pela primeira vez. Como escolho? Escolho também de acordo com as afinidades. Vejo que há um empreendedor e o outro também é empreendedor. Faço com que aquele empreendedor que está lá há mais tempo possa cuidar do outro. Se você encontrar afinidades, é melhor. Ambos jogam tênis. Olha, vou te apresentar essa pessoa, ou então moram perto. É importante que tentemos criar life leaders, os mentores discípulos, também com algo em comum. Se possível, será fantástico. Lembrem-se, é uma honra servir a Deus e é uma honra ser chamado por Ele para cuidar das pessoas.